Olá, bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Hoje, né, eu vou falar de relações internacionais, porque é isso aí, né, gente? Então, eu recebi de verdade verdadeira, algumas mensagens de faz um tempo, até respondi em comentários de outros vídeos, uma mensagem mais ou menos assim. Ana, eu sou da cidade X, que normalmente não é uma capital, tem uma faculdade aqui que oferece o curso de Relações Internacionais, mas é uma universidade pequena, ou eu estou pensando em fazer Relações Internacionais EAD, ou até algumas pessoas de outras capitais que vêm me perguntar, ai, eu não tô pensando, será que eu preciso, né, me mudar para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, para fazer relações internacionais numa faculdade X, por exemplo. Eu resolvi falar sobre isso, é a minha visão, eu não acho que exista um certo ou um errado, mas enfim. Eu acho que, antes de tudo, primeira coisa, assim, se você pensa em fazer relações internacionais, né, se você, eu quero ser um internacionalista, mas está tentando entender mais, procurando mais sobre o curso, eu acho que primeiro de tudo é você entender que a faculdade, o seu diploma é o primeiro passo de uma carreira, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer para depois, né, durante literalmente décadas, se tudo der certo, você trabalhar com isso. Então, não é exatamente definindo o seu futuro a faculdade X, primeiro de tudo. Vou mudar um pouco. É uma comparação que ela não é 100% correta, mas vou fazer. Você pensa em fazer odontologia, tá? Você é, um exemplo, você é de Canoas, né? No Rio Grande do Sul, é uma cidade perto de Porto Alegre. Você quer fazer odontologia, você olhou e tem odontologia na faculdade de Canoas. Você vai fazer lá, você não quer se mudar para Porto Alegre, sua família, toda a sua infraestrutura está em Canoas, você decide fazer odontologia. Não é EAD, né, gente? Lá indo lá todo dia na faculdade. Enfim. Então, depois desses 5 anos, né, você se forma, você é um dentista, você está com um diploma e a partir daí você está apto para ser um dentista, né? Muitas pessoas, hoje em dia, eu tenho amigos que fizeram odontologia, começam a entrar em especialização para virar, né, especialista em alguma área de odontologia, mas enfim. O primeiro passo é fazer a faculdade. Legal. Relações internacionais é levemente diferente, eu vou explicar por quê. Eu já falei aqui em alguns outros vídeos, né, que relações internacionais é uma área muito ampla. A gente pode estar falando de diplomacia, a gente pode estar trabalhando no governo brasileiro, né? A gente pode falar também de trabalhar em organismos internacionais, na ONU, por exemplo, né? Até ser, de alguma maneira, um funcionário público internacional. A gente pode estar falando de business, negócio, no mercado, né? Trabalhar com internacionalização de empresas, com marketing internacional, com mil coisas. Primeiro de tudo é você entender que relações internacionais é isso, é um leque muito amplo de oportunidades. Legal. O que eu quero que você entenda é que se você resolver fazer relações internacionais, né, ou na verdade qualquer outro curso, você tem esses 4 anos que normalmente você não vai só estudar, né? Você não vai só comparecer às aulas, você vai começar a ter experiências ligadas ao seu curso. E você vai começar a nutrir o seu currículo. Então, por exemplo, se você fizer relações internacionais, você pode procurar participar de MOOCs, né, de simulações da ONU. Legal. Você pode procurar estágios na sua área, né, que é muito interessante, que é quando você começa a ter o primeiro contato, né, com o trabalho que você quer exercer no futuro, mesmo se você quiser ser, por exemplo, um diplomata. Só que olha que interessante, pensa comigo. Eu quero ser um diplomata, eu tenho 100% de certeza, é isso que eu quero fazer a Faculdade de Relações Internacionais. Legal. E você não acha interessante você ter um contato mais próximo com essa questão do Itamaraty? Será que não é interessante, se você tiver condições de se mudar para Brasília, né, e realmente frequentar a faculdade lá, tentar um estágio dentro do MRE? Então, eu acho que quando você pensa em relações internacionais, você já tem que ter um pouco uma noção do que você quer ou não. Eu não tinha, eu já falei nesse vídeo. Eu entrei na faculdade, tinha certeza que eu queria ser diplomata. Mudou, só que na época eu não tinha condição de me mudar para Brasília. Na verdade, até, enfim, isso é outra história. Não tinha, eu queria ficar em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu tinha a URGS, que era federal, que eu tentei por 2 anos e não passei, né? E tinha a faculdade particular, que era a SPM, que era voltada para o mercado. Então, na verdade, eu fui fazer uma faculdade que eu achava que não tinha a ver comigo, que depois me surpreendeu, foi incrível, maravilhoso. Mas o pulo do gato é: quando eu entrei para a SPM, eu entendia que era uma faculdade que preparava para o mercado, mas além disso, eu entendi as oportunidades que a SPM poderia me dar.
Vou dar um outro exemplo. A SPM é conhecida, né, em São Paulo, em Porto Alegre, também até no Rio de Janeiro, por ser uma faculdade queridinha de algumas empresas. Então, tem algumas empresas maiores que gostam muito de contratar alunos vindos da SPM, né? Assim, então, se você tem a SPM no seu currículo, para alguns recrutadores de alguma empresa, o olhinho já brilha de uma maneira diferente, assim. Então, se você pensa no mercado de trabalho, em business, tá? Você tem, nessa parte de relações internacionais, é interessante você ter no seu currículo uma faculdade mais nesse estilo, assim, uma FGV da vida. Só que você pode falar, nossa, Ana, eu não tenho como, eu quero fazer relações internacionais, mas eu sou do interior, eu não tenho acesso, né? Eu não tenho como me mudar para São Paulo, por exemplo, ou para o Rio de Janeiro. Sem problemas. Só que o que eu quero entender é, não no quesito competição em si, tá? Mas a gente tem que pensar a carreira, toda essa jornada de trabalho que a gente quer construir, como uma maratona, uma corrida, tá? Uma corrida, com diferentes estágios. Então, se eu tenho os primeiros, sei lá, 5 quilômetros, que são a nossa faculdade, os nossos primeiros anos de trabalho, né? A gente vai indo até a aposentadoria. Mas claro que não é só viver, né, trabalhando a vida inteira. É a nossa contribuição para a sociedade, para o mundo de maneira geral dentro das RIs, né? Legal. Você tem que pensar que a sua faculdade, ela não vai definir você iniciar essa maratona ou não. Você está dentro, você está começando o curso de Relações Internacionais, você já começou nessa jornada para ser internacionalista. Contudo, algumas universidades faz com que você ande mais rápido. Presta atenção nisso. Por exemplo, se você tem uma faculdade de Relações Internacionais, EAD, e, gente, essa é a realidade, é o meu ponto de vista, eu não tô falando que é melhor ou pior, é só como eu vejo o mercado. Se eu estiver enganada, por favor, comentários aqui abaixo. Ela, de alguma maneira, vai fazer, quando você se formar, né, você tá lá com seu diploma, que é incrível, você vai ter andado isso aqui, né? Do ponto de vista do mercado, do ponto de vista de oportunidades da qual você vai ter acesso. Agora, se você tiver um diploma de uma faculdade mais conhecida, né, no Brasil, você vai ter andado isso aqui. Ou seja, você vai ter acesso a mais oportunidades depois de formado. E não é só o nome da faculdade que eu estou falando. Eu estou falando a tudo que você vai estar exposto. Por exemplo, grandes faculdades, como, sei lá, FGV, me vem na cabeça agora, ou SPM, elas te dão várias ferramentas durante a faculdade. Como eu falei, na SPM eu tive, né, cadeiras presenciais que eram inglês e espanhol. Ou seja, eu fui desafiada, né, a desenvolver a língua durante a faculdade. Então, quando eu coloquei no meu diploma, né, que eu tinha um certo nível das línguas, era verdade, isso já brilhava o olho de algumas empresas, entendeu? Porque estava no meu currículo. Além disso, faculdades maiores tendem a ter parcerias com universidades no exterior. Então, você tem acesso mais facilitado a intercâmbios em diferentes lugares do mundo. Então, o que eu quero dizer é que conforme você está numa faculdade, não só de renome, mas faculdade que tem uma estrutura maior para te dar todas essas ferramentas e oportunidades, quando você se forma, você está um pouco na frente de algumas pessoas que não tiveram. E é isso, gente. Eu não estou falando que meritocracia não é nada disso. Estou falando como é. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um mestrado aqui na China que eu tentei 3 vezes e eu não passei. Não passei. Na época, só 2 brasileiros tinham conseguido e os 2 tinham estudado, feito faculdade no exterior. Ou seja, este mestrado queria um aluno, né, com perfil que tivesse uma faculdade muito, muito, muito boa para entrar. Depois, né, acho que foi ano passado, ou retrasado, sei lá, quem foi selecionado que tinha feito faculdade no Brasil tinha feito na FGV, entende? Ou seja, eu, com o meu currículo, né, com o meu bacharelado da SPM, não era para aquele mestrado suficiente. Eles queriam um perfil de mais renome, que tivesse mais oportunidades, que tivesse sido exposto, né, ao que eles pensam ambiente, sei lá, mais diversos, não sei o que passou pela cabeça daqueles recrutadores. Então é disso que eu tô falando. Quanto melhor, né, a faculdade, o ranking da faculdade que você tiver, quanto melhor a infraestrutura da faculdade, né, não é só o nome, mas quanto mais oportunidades, quanto mais ferramentas a faculdade der para você, de alguma maneira mais você vai andar nessa maratona, né? Então, você vai terminar a faculdade num ponto mais avançado que você vai ter mais oportunidades ou acesso a mais oportunidades.
Empresas internacionais, por exemplo, se você pensa em trabalhar no exterior, né, podem ver o seu currículo de uma maneira diferente do que se você tiver, por exemplo, uma faculdade EAD. Mas o que eu quero, não quero de maneira nenhuma deixar triste ou desmotivado quem tem só a oportunidade de fazer uma faculdade EAD, uma faculdade muito menor. Não é isso, mas você tem que ter essa noção de que talvez a sua faculdade não te dê as ferramentas, né, ou as oportunidades necessárias para você andar mais. Então você tem esse gap que você de alguma maneira vai ter que tentar suprir, ou tentando fazer algum intercâmbio, se possível, ou aprendendo uma outra língua, né, que é possível. Você tem 4 anos durante a faculdade, né, para você desenvolver uma língua mesmo que você não tenha acesso ao intercâmbio. Então você tem que correr atrás um pouco mais do que outros alunos que já têm tudo de mão beijada, digamos assim, dentro da sua faculdade. Então, acho que quando você, de alguma maneira, tenta ver essa oportunidade da faculdade, você tem que ter esse olhar um pouco estratégico de entender, tá, no final, quando eu me formar esse diploma aqui, quais oportunidades que ele vai me dar? Se o que eu quero é trabalhar no exterior, será que essa faculdade vai me dar o que eu preciso? Será que os recrutadores internacionais entendem essa faculdade? Se não, como que eu posso me destacar de outras maneiras no meu currículo para quando eu terminar eu conseguir avançar na minha carreira da maneira que eu quero? Você tem que levar isso em consideração. Você tem que levar em consideração, olha a faculdade que você tem acesso, né? Os formandos, as pessoas que já se formaram, o que elas estão fazendo agora? O que alguém conseguiu que te inspira? Se não, tudo bem, você pode ser o primeiro, mas você tem que ter noção de que você tem que fazer coisas diferentes que as pessoas que vieram antes não fizeram. Então, acho que é importante ter essa noção, assim, um pouco dessa visão estratégica, né? Que era uma coisa que eu não tinha tanto no passado, assim, eu não passava pela minha cabeça, assim, sabe, o URGS estava ótimo, que é incrível, uma faculdade maravilhosa. Só que uma faculdade um pouco mais voltada, hoje eu vejo, para quem quer carreira acadêmica. Outro exemplo, uma faculdade bem menor, né, do interior, e eu decidi que eu quero carreira acadêmica, sem problemas. Só que essa faculdade tem um mestrado legal? Se não, onde próximo de você tu acha que pode ter um mestrado legal? Será que com essa faculdade você consegue se inscrever para um mestrado no exterior com bolsa? Será que para isso você vai precisar publicar alguns artigos, mesmo durante a graduação, fazer algumas coisas a mais para você ter acesso a essa oportunidade depois? Porque, por exemplo, algumas universidades com maior renome, né? Por exemplo, uma USP, você consegue mestrado de alguma maneira mais fácil, né, em outras faculdades. Entende o que eu quero dizer? Mais ou menos você ter essa visão um pouco estratégica. Posso estar enganada? Posso, mas assim, o que eu vejo principalmente agora, estando no exterior, é que faz diferença para algumas oportunidades que você vai ter no exterior depois, assim. Hoje eu tenho mestrado da FUDAM. A FUDAM é a terceira melhor universidade da China. Ela é a Harvard da China. Muitos recrutadores no Brasil vão ver que eu tenho mestrado da FUDAM e vão ficar, e aí, FUDAM, que nome estranho, sabe assim, tipo, vão começar a fazer piadinha. Mas, para uma empresa chinesa, ela entende o que é ter um mestrado da FUDAM. Até o próprio sistema aqui facilita o meu visto de trabalho se eu quiser ficar aqui por eu ter um mestrado dessa universidade, porque é uma universidade muito top, entendeu? Assim, muito, muito, muito. Então, assim, você tem que entender, eu entendi que quando eu vim pra cá, pra China, para ter um mestrado da FUDAM, me abriria portas para o mercado asiático ou para empresas que entendem como funciona a questão acadêmica aqui da China. Eu entendia que talvez no Brasil, assim, legal, e aí? Sabe, tipo, poderia falar qualquer nome de qualquer faculdade e nunca ouvi falar. Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a China tá crescendo muito. E que talvez daqui a uma década, né, os rankings das faculdades estão mudando. A FUDAM hoje é uma top 100 do mundo, sabe? Então, no futuro, realmente acho, que daqui a 10 anos, de repente, a FUDAM já vai ter um peso muito grande como outras europeias, por exemplo, sabe? Daqui a 30 anos vai saber, de repente vai ser tão top quanto uma Ivy League, não sei, mas foi um investimento que eu fiz. Mas foi uma visão estratégica também, não era só tipo, quero ir para a China. Tá, e não estou desmerecendo que vem para a China e tem um mestrado ou um doutorado de alguma outra universidade chinesa, mas foi a minha decisão estratégica de procurar um programa específico que me desse, né, uma titulação de mestrado dessa faculdade específica. Foi por essa e outras razões também que eu consegui uma bolsa diferente que na bolsa do governo, né, que dá pra
diferentes faculdades e tudo mais. A bolsa que eu queria, por exemplo, do mestrado que eu tentei 3 vezes que eu falei, era da Tsinghua. A Tsinghua é a melhor universidade chinesa. Não consegui, tentei por 3 anos. Tudo bem, sem problemas. Fui pra terceira melhor. Então, assim, eu tinha essa visão um pouco estratégica, entende? É isso que eu te convido a ter no momento que você escolher a sua faculdade. E não precisa ter o desespero, ai, eu não tô indo pra melhor universidade do Brasil, não consigo. Ai, eu tô, sabe? Não é nem a melhor faculdade do meu estado. Não tem problema, não tem problema, porque você tem que pensar que isso é uma maratona pra vida inteira, entendeu? Só que você tem que ter a consciência de que você vai ter que se cercar de oportunidades e ferramentas que talvez a sua universidade não consiga te dar assim, porque ela tem já essa infraestrutura. E tudo bem, então você pensa, poxa, tá, o peso, assim, o primeiro, o que eu quero depois da faculdade? Não sei, tudo bem. Entra na faculdade, né, que você tem acesso e começa a pesquisar. O que eu gosto? Eu gosto de mercado, eu gosto de academia, né, de pesquisa, eu quero diplomacia. Você começa a entender e se você não sabe, vai jogando pra tudo que é lado. Vai fazendo MOOCs, né, simulações da ONU. Se tiver uma empresa júnior na faculdade também faz. E você vai se jogando até você entender o que eu quero. Tá, sei lá, no segundo, terceiro ano da faculdade você entende que eu quero academia. Tudo bem. A minha faculdade, ela não tem programas de mestrados tão legais. Legal. Ou seja, eu vou ter que ter um currículo, assim que eu me formar no bacharelado, um pouco mais forte nessa parte acadêmica. Ou seja, eu vou tentar publicar algum artigo. Eu vou tentar começar a fazer um network com professores interessantes da rede de relações internacionais no Brasil ou na faculdade específica que eu quero fazer no mestrado. Vou começar a participar de, tipo, ENERE, sabe? Começar a participar de diferentes eventos. Então, a gente tem que ter um pouco mais essa visão estratégica se a gente não tá tão lá na frente, entendeu? Com o nosso bacharelado, pro que a gente quer pra carreira. Eu tinha noção disso quando eu terminei a SPM, que era legal pro mercado, pô, super legal. Quando eu entrei na Fudan, né, eu fiz uma entrevista e ela já tinha ouvido falar na SPM, que é super legal. Só que não fez diferença nenhuma pra eu entrar ou não, entendeu? Foi as minhas outras coisas que eu tinha no currículo. O fato de eu já ter ido pra China, fazer um summer program, o fato de ter estudado na Coreia do Sul, o fato de outras coisas, entende o que eu quero dizer? Então você tem que se cercar para preencher o seu currículo, não só para você ter um pedaço de papel e apresentar, tipo, carteirada, ah, eu tenho essa faculdade maravilhosa e vou conseguir. Não é isso. Mas são essas oportunidades e tudo que você é exposto que começa a mudar quem você é, começa a te preparar para diferentes situações, para você poder dar, sei lá, um speech em outra língua, entendeu? Começa a te desafiar para você sair um pouco da sua zona de conforto, para você atingir o que você quer, principalmente se o que você quer não é na sua zona de conforto. Se você é de uma cidade menor e você quer, sei lá, teu emprego maravilhoso em Nova York, incrível, mas não faz parte da sua zona de conforto. Você vai ter que se desafiar. Você vai ter que viver outras coisas para chegar lá, porque eu realmente acredito que tudo é possível. Não, a gente está falando em relações internacionais. Você quer trabalhar em Nova York, na ONU? Você consegue. Só que existe, né, um passo, é uma jornada. E começa tudo com a faculdade. Você tem que entender o quanto que ela vai... Só a faculdade em si, né, vai te ajudar a andar até o objetivo que você quer. E se você vê que, no momento, a faculdade que você tem acesso, ela não te ajuda tanto, tem que se cercar de ferramentas e oportunidades para no momento que você se formar, você já tá bem, você já tá tranquilo, você já saber mais ou menos onde que você quer trabalhar, ou de repente você começou um estágio e você vai conseguir ser efetivado na empresa, entendeu? Então é isso que eu digo, assim, você pensa em relações internacionais, ai, Ana, mas se eu fizer, sei lá, assim, é oportunidade, não é só o dinheiro. Já tem um vídeo aqui, né, de que você só precisa de uma vaga. Então você tem que... É a sua vida que a gente tá falando, né? A nossa vida, é a nossa jornada. A gente tem que ter essa força de vontade, essa coisa de querer mais, de se desafiar, de ir atrás, né? Gente, o vídeo ficou com 19 minutos, perdão, acho que eu falei muito. Mas é mais ou menos isso, assim, eu acho que isso serve para praticamente tudo na vida, né? A gente ter essa noção da onde que a gente tá num cenário maior, né? E tudo bem, se é o que a gente tem acesso agora, incrível. Mas se falta um pouquinho comparado, sabe, como que a gente pode melhorar isso, né? E eu tô falando de novo não só para preencher um papel, sabe? Não é isso, mas como que a gente pode se cercar de oportunidades, de ferramentas, de, sabe, de tudo,
pra gente realmente desenvolver quem a gente é, o nosso lado internacionalista, o nosso lado pra gente se sentir confortável perto de outras culturas, de outras línguas, né? O nosso lado pra gente realmente entender e ter empatia pelo outro, o nosso lado um pouco ambicioso também, de querer mais, de querer uma posição melhor, de poder contribuir ainda mais para a sociedade. E tudo isso, assim, gente, eu não sei. Eu tive um certo cuidado, porque eu não acredito, não acredito em nada nessa questão da meritocracia, sabe? Mas eu acho que a gente também tem que ter esse lado um pouquinho estratégico de como o que a gente está vivendo, as oportunidades que a gente coloca para dentro, não só do nosso currículo, mas assim, o porquê de eu estar fazendo as coisas, sabe? E o que eu tô fazendo, aonde que vai me levar, assim. Acho que foi esse o recado, espero que tenha feito sentido, como sempre. Não teve script nenhum, eu só falei a minha opinião de verdade. Novamente, eu entendo os meus privilégios, né? Mas assim, não comecei dessa maneira, sabe? As coisas aconteceram, diferentes razões, lei da atração aí também e tudo mais, mas enfim, é isso. Por favor, comentários aqui abaixo, reflexões, se você concorda ou discorda. Eu estou super aberta para o debate, para melhorar ainda mais a minha visão, né? Para expandir ainda mais o meu pensamento sobre isso tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Me sigam também no Instagram, na Paula Pop. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.